Olá, educadores! Olá, educadoras! Está começando mais um episódio do podcast Educador em Cena, lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este programa é promovido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Pera Book e Elo Editora. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele tem formação em Educação Física e Artes, com pós-graduação em Psicopedagogia, Inteligência Socioemocional, Educação Física Escolar. É escritor, palestrante, educador, compositor, pesquisador, contador de histórias, coordenador pedagógico do grupo Conectar, assessor do conteúdo de corpo e movimento da coleção Palavra Cantada na Escola e Aprendendo com a Palavra Cantada, vocalista da trupe Cantadores de Histórias, colaborador e membro da Aliança pela Infância e grupo de pesquisa em Educação e Direitos Humanos Africaneidades, pela UFABC. Encantado pela infância e pelo brincar, eu apresento a vocês Cristiano dos Santos. Uau. Olá! Seja bem-vindo, Cris! Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Acho que falar sobre brincar e educação é, para mim, um grande privilégio estar nesse lugar, né? Sou uma pessoa que defende a educação social, essa educação onde as pessoas se conectam, e é muito bom estar aqui e poder bater esse papo, conversar. Que bom, que bacana. Bom, eu falei aqui o seu currículo, mas como você completaria aqui essa apresentação? Conte pra gente aquela pergunta que eu sempre faço: quem é o Cris? Quem é o Cristiano dos Santos? Para além do que a gente conseguiu fazer academicamente, eu acho que esse currículo ele vem da criança que eu fui. Eu sempre falo que eu fui a criança que brincou no chão de barro, né, de terra batida, que teve a casa com aquele vermelhão no chão, teve uma mãe que, apesar de não ser alfabetizada, e um pai que também não era alfabetizado, me conseguiram fazer com que eu chegasse até aqui. Então, sou filho da escola pública, sou um adulto com TDAH, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu descubro o TDAH quando eu fui fazer psicopedagogia, porque começamos a desconfiar que a minha filha, que hoje tem 14 anos, tinha o TDAH. Então, a gente começou a pesquisar e aí veio o meu diagnóstico tardio. Mas eu desconfiava de alguma coisa, devo confessar, porque é uma cabeça que funciona muito rápido. E isso não é natural. Então, eu costumo brincar que o TDAH nada mais é do que um grande fofoqueiro. A gente presta atenção em várias coisas o tempo todo. E aí eu tenho uma filha com TDAH, um filho com TDAH e dislexia. Então, as minhas pesquisas também partem de conhecer um pouco mais, tentar auxiliar um pouco mais o meu filho, que hoje está com 10 anos, e uma esposa que é quem me dá todo o suporte para viver essa intensidade de ser quem eu sou e fazer tudo o que eu faço, tendo esse apoio com ela, que é educadora também. Então, é uma família que vive educação intensamente. E tem um cachorro maluco que chama Chocolate. Que bacana, Cris. Bom, é uma alegria ter você aqui, que é um educador, é alguém que se forma no chão da sala de aula e que continua na sala de aula, agora inspirando muitos educadores, e que pode falar para a gente um pouco sobre essa rotina na sala de aula, de como nós podemos ter uma educação pela brincadeira, pelo encantamento, pela música. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, especialmente, de como nós podemos ajudar essa criançada no processo de aquisição da linguagem escrita, como que essa experiência toda sua pode ajudar, mas também da rotina, de modo geral, né, dessas rotinas que nós desenvolvemos. Quem é da sala de aula sabe como é árduo o trabalho, todo dia lá com a criançada, são muitas demandas, mas que é possível criar um ambiente favorável para que as aprendizagens aconteçam. Então, eu gostaria que você partilhasse um pouco com a gente, né, essas estratégias que ao longo desses anos todos, como educador, você foi desenvolvendo e continua desenvolvendo para acolher as crianças, para incentivar a aprendizagem, não só da linguagem escrita, mas de todas as áreas. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, dá umas dicas para inspirar os educadores que estão aí em sala de aula. Dessas mais de 100 linguagens, né, como o Loris Malagutes traz para a gente, que as crianças manifestam cotidianamente. Então, eu sou esse pesquisador
dessas múltiplas linguagens, por acreditar que é por elas que essa aprendizagem acontece. Então, tem uma máxima que é: a criança é criativa, né? E todo mundo tem pulsão para ser criativo. A gente vai pegar isso no Freud. Mas isso é pulsão, então precisa de estímulo para que de fato isso se concretize. Então, nós somos educadores que inspiram uma curiosidade que pode chegar, sim, a ser uma criatividade. Mas para que isso aconteça é realmente necessário o espaço. E onde que é esse espaço que consegue trazer isso? É a escola, é a sala de aula, que a gente sabe que é uma rotina muito exaustiva, como você disse, porque vai muito além daquelas 5 horas ou 4 horas, ou para quem dá aula num período integral, de estar com a criança. A gente planeja, a gente vai atrás, a gente conquista novos conhecimentos para levar para a nossa prática pedagógica. Vou começar então com uma música de acolhimento, que eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também. Eu sou apaixonado pelas canções porque tem umas que eu lembro ainda da minha infância. Quer ver uma que a professora cantava muito, que eu amava? Era assim: as flores do campo, as nuvens do céu, as águas de um rio e um barco de papel, baram, 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 que vai trazer esse bom dia, um bom dia que é: estou com você e quero viver essa experiência contigo. Então vem um pouco disso. Essa que eu vou cantar é minha, é assim: olá, como vai você? Olá, como é bom te ver. Olá, 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 como vai você? Olá, 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 como é bom te ver. E essa é uma brincadeira de mão que a gente faz. Então, pode brincadeira de mão? Pode, a gente tem várias brincadeiras de mão. Que não é aquela brincadeira agressiva, mas que também é uma linguagem. Mas é para um próximo momento. Então, essa brincadeira, as crianças tocam uma na mão da outra e fazem: olá, como vai você? Olá, como é bom te ver. Palminha: olá, 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 como vai você? Olá, 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 como é bom te ver. E aí troca de dupla. Então, a ideia é que várias conexões aconteçam na sala de aula. Então, já faz um acolhimento, né? Acolhimento. Já passa uma mensagem para as crianças positiva, de que elas são bem-vindas, né? De que esse espaço é delas. Isso muda tudo, né? Muda inclusive. Sentimento de pertencimento àquele lugar que é a escola, né? É, de pertencer. E a gente vai falar sobre sala de aula. Sala de aula é esse ambiente onde se constrói a aprendizagem. Então, não necessariamente essa proposta precisa acontecer na nossa sala de aula inicial. Eu posso fazer dentro de um outro contexto. A aula não é só na sala, né? Não é só na sala. Então, todo o ambiente educativo, ele promove a aprendizagem o tempo todo. A criança, ela está ali olhando, se conectando, conhecendo e reconhecendo, porque nós vivemos num ambiente letrado. Então, pensando nessa conceituação de linguagem alfabética, enfim, a criança, ela vive num ambiente letrado. A escola é um ambiente muito letrado e as conexões que eu faço me geram novos insights que eu começo a internalizar, que podem ser utilizados em algum momento. Então, essa canção, quando eu peço para a criança se deslocar, sair da cadeira dela e ir para outro lugar, ela já pensa: mas pode? Eu posso sair do meu lugar? Pode, porque a nossa prática pedagógica, ela é uma prática pedagógica que parte do corpo. Esse corpo, ele começa a eternalizar, a receber essas informações e aí sim pode chegar a ser memória. Mas a memória, ela precisa passar pelo corpo. Tem uma frase que eu amo que é: se passa pelo sentir, passa a fazer sentido. Precisa Olha, passar que bacana. E favorece muito a conexão das crianças entre elas, com os adultos que estão com ela. Criar vínculo também é muito importante, né? E a música permeando o processo vai, sem dúvida, selar aquele momento, né? Vai selar esse momento. E aí, o que é bacana dessas aprendizagens por intermédio de múltiplas linguagens? Porque essa música, ela não vai ficar só naquele contexto inicial. Então, ela não faz parte de uma prática apenas. Ela começa a fazer parte de um cotidiano. E aí, quando faz parte de cotidiano, a gente passa a reproduzir. Quando passa a reproduzir, o professor, que é quem focalizou inicialmente, deixa de ser o ponto focal. E o ponto focal passa a ser o grupo. Essa aprendizagem passa a ser compartilhada. Uma relação que passa a ser horizontal, né? Horizontal. Sem obstáculos ali. Todos se relacionando. E a gente acredita nesse potencial Sim. de uma educação que é horizontal e não mais verticalizada como foi por algum período. E por que é importante falar isso?
Porque as educadoras também gostam dessa conexão com a criança. Elas sentem bem recebidas. As crianças, elas são extremamente expressivas. Educadores e os educadores. A gente vamos lembrar que hoje a gente tem essa educação que tem mais de uma forma de pessoa, de um gênero pessoal ali dentro. Então, essa escola que hoje também se faz com essas múltiplas pessoas. E por que isso é tão importante? Porque a vida é múltipla. Sim. A gente não tem a vida de uma maneira só. Então, essa ideia de linearidade não combina com a vida. A vida, ela não é linear, ela acontece no momento, no instante. E esses instantes nos preparam para o futuro, mas não dizendo que a gente está ali só pensando no futuro. Porque o que é o futuro, se não a incerteza? Sim, é viver o aqui e agora com as crianças, porque o agora importa. O agora importa. E muito, porque nós temos lá uma certa idade, nós viemos de uma tradição em que estamos preparando as crianças para amanhã, porque o amanhã é o que importa, né? E essa discussão ela já caiu por terra faz tempo. Né? O amanhã é uma consequência desse agora que é vivido de forma plena, né? Então, quando falamos em infâncias, tem essa ideia de que as infâncias precisam ser vividas nesses primeiros anos de vida, as crianças precisam viver de forma plena. E como a gente traz essa plenitude? Pelas linguagens que são as linguagens das crianças e aquelas que nos aproximam, como a música. Eu sei que você tem muitas canções que trazem as crianças que moram dentro dos adultos para brincar com as crianças que estão ali na sala de aula, não é? E que delícia quando a gente percebe que o adulto ele também consegue fazer essa regressão e olhar para a sua criança interior que está viva. Que o que nós somos no futuro, tem um livro que eu amo, que é Tudo que eu sei aprendi no jardim de infância, vai falar sobre isso. Então, dos 0 aos 7 anos, a gente sabe da força, na psicologia traz isso para a gente, do poder e o potencial das experiências que eu tenho. E que é isso que eu levo, os medos, os receios, mas as certezas também começam a nascer ali. Então, eu posso ser um educador que potencializa isso. E a música, ela é essa conectora de aprendizagem. Quem não tem uma música da infância que mais amava? Teve uma que eu não vou tocar com ukulele, mas que eu cresci pensando, foi quando eu tiver grande eu vou mudar essa música. Posso fazer aqui? Claro. É assim. O tra-la-la-la-la-la, o... Quem nunca, né? O tra-la-la-la-la-la, o tra-la-la-la-la, o tra-la-la-la-la, o tra-la-la-la-la-la, o... Cantei muito essa. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou, o sapo se mandou e o jacaré morreu, porque o ribeirão secou. E essa música, ela tem uma forte ideia, é uma ideia de acalanto, pensando na Lídia, porque ela tem essa melodia Lídia calma. Ortélio, a grande Lídia Ortélio, educadora, nossa brincante. Musicista, brincante ainda hoje. Mas ela traz essa ideia de calmaria. Só que ela tem um enredo que te conta uma história que você fala assim, gente, mas que mundo é esse de tristeza? E é tão importante a criança vivenciar num lugar onde ela pode ser tranquila, esses sentimentos que são ancestrais, então o medo, a tristeza, a alegria, que é essa euforia, o nojo. Eu tenho canção para trabalhar tudo isso, pensando nesses sentimentos ancestrais. Eles são fascinados por canções de nojo, que tem coisas... E olha a importância disso. Por quê? Porque esse é um lugar seguro para viver essa experiência. Então a criança ela pode viver essas experiências. Mas eu cresci, a gente precisa fazer diferente. A gente já sabe que se a gente não cuidar do ribeirão, isso vai acontecer. Mas e se a gente cuidar? As flores voltarão a crescer, até um alecrim brotou, um sapo já voltou e um jacaré nasceu, porque do ribeirão cuidou. Que bacana. Então é olhar também, né, para essas canções tradicionais que contavam um enredo de uma história e olhar para esse cotidiano de hoje. O que essas crianças precisam ouvir? Não é rejeitar o passado, mas é pensar no que está no presente para a gente poder construir um futuro diferente. Que bacana. Isso me lembra... estamos aqui num bate-papo e eu acabei me lembrando também disso. Não é uma questão de vamos agora só falar mal do passado, mas entender que essa cultura que resiste ao tempo, ela também é viva e ela passa por transformações. Como, por exemplo, o meu jeito de cantar a antiga Tirei o Pau no Gato. Então, que tem a ver com as coisas que nós acreditamos e o que queremos levar adiante. Será que podemos romper com algumas coisas? Podemos.
Então, fazemos uma brincadeira. Inclusive, aprendi com um amigo, Nicolau Araújo, um músico que canta assim, ó. Ah, tirei o pão pro gato, mas o gato não comeu, meu. Dona Chica admirou cê, do berro que o gato deu. Mingau! Então, nós lançamos um pão para o gato, né? E ele quis comer mingau. Então, a ideia não é que estamos moralizando, mas podemos brincar também com essas letras. Elas podem se tornar divertidas. E o que eu mais gostei nessa versão que você aprendeu com o Nicolau é que ela respeita a ordem original da canção. Então, ela continua reproduzindo o som das sílabas finais. Eu gostei muito disso. Então, atirei o pão para o gato. Na versão original da canção tradicional, só que a gente sabe, esse era um período, quando essa canção nasce, onde tinha muitos gatos soltos na rua e dá um pavor de ouvir aquele miado por um constante tempo. Então, isso fez parte de um contexto. Hoje, a maioria dos gatos estão domesticados, então mudou-se a maneira com que a gente pode contar. Os gatos hoje são tratados como pet, na sua grande maioria. Tem camas deliciosas para dormir, então eu até lembrei do Garfield agora. Mas é um exemplo de animal que é muito bem tratado. Então, a criança... Eu tenho uma versão, eu não vou querer fazer acima da sua, que eu fiz com uma menina chamada Maitê, de 2 anos, que tinha 3 gatos. Eu fui cantar a versão original, a mãe tentou me interromper, eu falei, eu queria ouvir o que ela entende sobre isso. E a Maitê colocou a mão na minha boca e falou, Cris, gato carinho. Para a Maitê não fazia mais sentido a versão original. E aí eu falei, verdade, Maitê, gato carinho. E aí ela cantou junto comigo, a gente acabou trazendo depois que assim... Faz carinho na cabeça do gatinho, que é bonitinho. O gatinho quer um carinho e quando ganha ele faz um barulhinho. Foi a criança que fez. Foi a criança que fez. Então também estar com esse olhar atento e com a escuta muito ativa para ouvir o que essas crianças estão nos contando agora. Isso, porque não é só uma questão de agora é tudo mimimi, fica mudando as letras. Mas tem que entender o que cabe e o que não cabe nesse momento, né? Nesse contexto. Eu falo que mimimi são dores ancestrais. Então, o que as pessoas chamam de mimimi são dores ancestrais. Bacana. Então, eu tenho muito cuidado quando eu escuto isso, porque assim, eu fui uma pessoa que cresceu nessa educação. E estou assistindo, graças aos educadores, eu preciso falar isso, porque os educadores mudaram essa prática. Foram os educadores que se incomodaram com isso. Ninguém foi lá e falou, vamos fazer assim a partir de agora. Isso nasce no chão da escola. Porque as pesquisas que são potentes, elas perpassam a escola. Elas saem dali, porque é ali que faz sentido, é ali que eu capto que de fato... o grande termômetro é a escola. Está na escola, são as crianças ali no dia a dia. É o contato nesse dia a dia. Na rotina. Muito bom. Bom, pensando na rotina escolar... Gostaria de convidar a falar um pouquinho. Eu sei que você recentemente publicou algumas obras, orientando professores, dando algumas sugestões para o trabalho relacionado à aquisição da linguagem escrita, da alfabetização, né, da alfabetização e do letramento, onde você traz propostas para o desenvolvimento da consciência fonológica, e quem aqui está assistindo e é educadora dessa etapa do ensino, onde trabalhamos a alfabetização, sabem o quão é precioso, né? O quanto é importante que façamos essa... Né, que ajudemos as crianças a prestar atenção nos sons das palavras. E você faz isso de maneira lúdica, brincante. Mostra um pouco para a gente dessas ideias. A gente vai brincar, vai tocar, vai cantar aqui também. Opa! Eu acho que o mais importante é lembrar que nós brincamos com as palavras. Eu acho que isso é a força da contação de história, né? Porque a gente brinca com as palavras. E a educação ela pode ser também uma brincadeira. E aí, brincar é coisa séria. É muito sério. Brincar é muito sério. Mas por quê? Porque o brincar gera interesse. E aí a criança, por ter interesse, porque é a linguagem da infância. Lino de Macedo, eu não vou me apropriar desse conceito. Ele fala que a criança só não brinca se ela for impedida ou estiver doente. Então, a criança ela precisa brincar. Brincar, aí eu vou trazer aqui o homem lúdico, né, do Huizinga. Homo ludens. O Homo ludens. O brincar antecede cultura. Então, a cultura ela nasce pelo brincar. Eu vou trazer uma canção que eu gosto muito, que é a do trem, que tá lá assim. Minha avó que me dizia que na terra em que morava, o trem que lá passava fazia fumaça, 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 fumaça.
Meu avô que me dizia que na terra em que morava havia um avião que lá no céu voava, voava, voava. E aí eu vou brincar com esse som, aqui especificamente da letra. Aí depois vem, meu amigo me chamava pra brincar na sua casa de um brinquedo que pulava uma bola engraçada. Bola, bam, bola, bam, de bola, bam, de bola. Então, aqui eu tô brincando com o som da palavra de maneira, tentando naturalizar essa experiência. Acho que a Evani está pensando ali em alguma coisa, fico curioso, que eu falo TDAH, ele é curioso, de trazer um contexto cotidiano, então uma relação afetiva com essa história musical, a avó, o avô, o amigo, a mãe, o pai, o familiar dessa criança, mas ao mesmo tempo eu estou começando a trazer algumas palavras. O que eu faço com essa palavra? A palavra tem tamanho. Então, quando eu penso numa relação de corpo e escrita, eu falo que as brincadeiras tradicionais que a gente fazia antes, todas elas favoreciam a aprendizagem, principalmente coordenação motora ampla e fina. Hoje, o que eu vejo, até brinca, às vezes parece que a gente está ensinando a ser lavador, o tanto que brinca, utilizar o prendedor. Mas a coordenação motora fina, ela nasce onde? Nas articulações maiores. Então, essa exploração do corpo como um todo. Quando a gente brincava de jogar o peão, por exemplo, olha toda essa construção de orientação espaço-temporal, controle de força, precisão. E aí, quando você fazia uma disputa de peões, você tinha que acertar em cima de um outro peão. Olha essa relação de olho e mão. Isso é psicomotricidade pura nesse contexto. O ioiô, mesma coisa. Enrolar aquele barbante do jeito certo. Para ele cair, você conseguir ter a precisão de antes dele chegar a poder fazer a volta e brincar com ele, manipular um peão na mão, bolinha de gude. Fora isso, todas as canções que a gente fazia, essas canções e essas brincadeiras precisam voltar para esse contexto, principalmente durante o processo de alfabetização e letramento. Olha só, durante esse período na escola que eu atuei por quase 10 anos, as crianças começavam ali a ter um pouco mais de ênfase nessas propostas a partir dos 6 anos de idade. Então, eu trabalhava o quê? Muito pular corda, muito. Articulação de mão enquanto bate, ritmo, tempo. Pura matemática. Pura matemática. É o pensamento matemático em ação. Fluindo o tempo todo ali. E a criança cantando, reproduzindo uma canção. E aí, depois a gente fazia o quê com essa canção reproduzida? A gente mostrava que ela também era texto. E que esse texto pode ser imagem. Quantas leituras eu estou fazendo aqui? Aí a gente fala sobre letramento, Magda Soares. Olha para onde a gente consegue ir nesse contexto. Então, quando eu penso, o homem bateu em minha porta e eu abri, quem é esse homem? Eu não falo para a criança quem é esse homem. Eu tenho um processo de imaginação. Por que eu preciso fazer a criança imaginar? Porque ela um dia vai escrever um texto. E sem imaginar como é que ela escreve. Como é que se resenha sem você ter condições de analisar um contexto simbólico? As crianças precisam voltar a simbolizar, porque hoje tudo que elas recebem é muito concreto. Por isso a importância, mais uma vez, do ato de contar e ouvir histórias. Bacana, Cris. Muito bem. Então, vamos voltar para a questão do corpo, né? Bora. Né? Brincadeiras. Vamos pensar na rotina. Para você, como a gente incrementa na rotina das crianças, pensando tanto na educação infantil como no fundamental, porque acho que esse é um ponto importante para nós conversarmos. Muitos educadores entendem que, a partir do ensino fundamental 1, essas crianças já estão crescidas, o horário de brincar é só no horário do recreio e que não há tantas... Ou na educação física. E aí eu estou batendo aqui na tua porta como também um educador físico. E como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente consegue, de fato, incrementar essa rotina com as crianças desde o berçário, desde a educação infantil? Como é que esse brincar se manifesta nas diferentes idades? Acho que você podia passear um pouquinho, falar um pouco da sua experiência nisso, né? Nessas brincadeiras, como é que elas se configuram quando as crianças são menores? Como muda, mas especialmente, como manter a abordagem lúdica com essa turminha? Ou você concorda que os maiorzinhos não precisam mais brincar? Vamos pensar num documento oficial, né? A gente tem lá hoje o ECA, que vai falar que a criança é criança do 0 aos 12 anos de idade.
E tem direito lá. E o direito ao brincar está lá, o direito ao brincar. Direito Tanto ao lazer, o Estado quanto a família e a escola precisam garantir esse direito, porque é direito, é legal. Então, tirar esse direito está indo contra a nossa própria Constituição Federal, que lá já fala sobre isso. Então, quando eu penso nessa... Eu fiz uma pesquisa recentemente. Eu também. Artigo 227 da Constituição, que vai trazer os princípios de direitos das crianças. E um deles é o direito ao lazer. Entendido brincar dentro desse contexto. Desse contexto. E aí, quando a gente vai para a BNCC, ela também traz isso. Sim. A força do brincar enquanto um direito, mas enquanto potência de aprendizagem. Então, o brincar, ele está ali como potência de aprendizagem. E ele não se restringe a um momento. Então, quando a gente pensa em educação integral, é impossível ter uma educação integral que não passa pelo corpo. Porque se eu não usar o corpo, já não é integral. E aí, as múltiplas linguagens, a gente vai ter o corpo com essas múltiplas linguagens, vai trazer isso também. Eu penso muito em contexto de aprendizagem. Então, outra coisa, eu nunca saí para dar aula. E as pessoas falam, como assim? Eu sempre saí para gerar experiência. Porque é só pela experiência que a pessoa, de fato, internaliza. E aí eu vou trazer o La Rosa aqui, o Jorge La Rosa Bondiá. Aquilo que te passa por todos os dias não é o que te acontece. O que te acontece é o que, de fato, você passa. E para que você passe, precisa ser experiência. Então, precisa primeiro passar pela experiência. A experiência é aquilo que te toca. É o que para você passa a ter sentido. Então, quando eu penso na infância, dos bebês, que é a aquisição de competência motora, exploração de habilidades, é muito mais naturalizado. Toda a sensorialidade em ação. É muito mais naturalizado esse brincar. Porque a gente tem uma tríade na BNCC que quase não quer falar, que é brincar, ensinar, educar e cuidar. E essa tríade, ela precisa estar dentro da escola. Então, o educar também. Então, a minha proposta, então é só deixar brincar? Nunca. A proposta pedagógica dentro de uma escola, ela sempre terá sentido, mesmo da brincadeira. Então, eu construo o contexto para que essa criança se sinta com intencionalidade, né? Nós vamos proporcionar esse brincar com intencionalidade. Não é mero passatempo, não, né? Tem sempre uma intencionalidade articulada aos objetivos curriculares. Curriculares. Né? Então, eu preciso ter isso claro. Eu tenho que ter intencionalidade. Então, os baldões, eu não posso simplesmente virá-los. Eu preciso construir uma ideia. Esparrama-se os brinquedos e dizem... Brinquem, né? Mas a referência de brincante muitas vezes precisa partir dos adultos, né? E o adulto precisa ser essa referência de proposta de brincar. Então, o meu corpo, quando ele fala numa brincadeira, ele mostra para a criança como eu reajo ao brincar. E a criança começa a eternalizar. Eu não gosto muito do termo a criança é uma esponja, porque eu sempre brinco que se você coloca uma esponja em cima de qualquer coisa suja, ela suga do mesmo jeito. E eu acredito muito que a criança ela começa a olhar para o que para ela também faz sentido. E ela reproduz dentro do seu jogo simbólico, que é a primeira manifestação de interpretação de meio dessa criança. Que ela começa a lidar com situações que acontecem. Mas o brincar nesse período ele é mais naturalizado. Quando essa criança completa 6 anos, a gente percebe que tanto a sua família diminui a brincadeira, quanto no ambiente educacional também diminui drasticamente a forma de brincar. E aí o brincar passa a ser parte do período e não mais um todo, como deveria ser, pelo menos na minha concepção, pela potência do brincar. Para que isso aconteça, primeiro é entender que a proposta da brincadeira ela está a favor da aprendizagem e não o contrário. Então, assim, eu preciso usar a brincadeira, permitir que o brincar aconteça, mas eu, enquanto observador, facilitador, mediador desse processo, eu preciso interpretar o que essa criança me conta enquanto brinca. E, ao me contar, produzir a partir daquilo que para ela faz sentido. Porque aí ela vai querer fazer o quê? Nossa, estou falando a mesma língua. E aí, mas como é que eu faço isso com 30, com 35, que é a nossa realidade? As crianças brincam por interesses. E aqui eu vou trazer os interesses culturais do lazer do Mazedier, então, que são sociais, intelectuais. Então, eu começo a olhar esses contextos e a pensar o que para esse pequeno grupo faz sentido. E aí não é que eu vou contemplar o tempo todo. O problema é nunca ser contemplado. E isso era muito forte antigamente. Hoje eu vejo que a gente tem uma evolução muito grande, porque as pesquisas... A gente tem uma educação formal de professores e educadores muito mais acadêmica. Eu falo que a gente perdeu quando caiu o magistério, porque ficou muito mais técnica e pouco prática. Eu acho que a junção dos dois é muito importante, para que o educador consiga entender que quando ele brinca, ele não só potencializa a aprendizagem, no contexto mais acadêmico, mas as questões relacionadas ao grupo social.
Nós somos seres sociais. Aprendemos a ser ser humano na prática de ser ser humano. Então, eu preciso do meu contexto para entender quem eu sou. Inclusive, para questionar o que está posto fora da escola. Bacana. Você dizer isso, inclusive, está previsto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que o brincar e as interações devem ser os eixos norteadores da educação, né? Norteadores. Então, olha, e quando a gente pensa nisso, é por que então? Porque no brincar a criança lida com situações que ela não vai lidar fora daquele momento. A frustração que hoje ela não é naturalizada, como era numa geração atrás, 2 gerações atrás talvez, precisa voltar a ser algo natural. As crianças precisam... Tem uma aluna minha, porque eu já não estou mais na escola, que ela estava jogando num tablet e ela mudou de jogo em 30 minutos 10 vezes. E eu estava pesquisando exatamente esse contexto e falei com ela, Joana, vou citar um nome qualquer aqui, por que você está fazendo isso? Ela falou, porque toda vez que eu retroco de jogo. Ou seja, ela não quer se frustrar. Só que não se frustrar vai refletir o quê no futuro? Então, eu preciso também levar a frustrar, levar a ter a incerteza de se eu vou conseguir ou não. E isso o brincar lhe favorece. O brincar, eu sou líder, mas também sou liderado. Eu sou exposto de maneira negativa, mas também de maneira positiva. E o que é a maneira negativa? É quando eu erro. Quando eu me sinto vulnerável. Se sentir vulnerável é tão natural. Então, vamos naturalizar essas situações para entender a potência dessa educação, que aí sim passa a ser integral. E aí eu volto na música. Quando eu tenho uma música, eu falo que a música ela tem múltiplos sentidos. Por mais que a música pareça que a gente está trabalhando só audição, ela é memória. E quando eu canto uma música, por exemplo, vou trazer aqui. Oba, cantar. Eu vou usar as notas que fazem parte da minha voz só para eu não errar aqui. Hoje a janta é boa. Opa, hoje a janta é boa. Tem filé de bode, sopa de mosquito, salada de bigode. E a sobremesa é pudim de lesma. E o refrigerante é xixi de elefante. Quem fala, vai comer janta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, valendo! Você falou, vai comer o jantar da bruxa. Eu tô aqui falando do nojo, mas eu tenho certeza que quando eu fui cantando, a Ivani foi fazendo uma associação de memória. Então ela lembrou lá, o que pode ser esse filé? O que é uma sopa de bigode? Então, eu tiro a criança desse contexto natural e faço ela, através da sua própria memória, começar a sentir sabor. Criar representações mentais para isso. Representações mentais, a partir da música. Então, olha a força da música. E aqui, essa música... E eles devem dar muitas risadas. O adulto, muitas vezes, muitos adultos vão falar, ai, mas que música é essa? Mas com as crianças é sucesso, né? E por que é um sucesso? Porque ela desafia. Então, a criança ela se sente desafiada, às vezes, de ter que parar o corpo. Como assim eu tenho que parar o corpo? As crianças... Eu sou um cara TDAH, eu tenho um filho TDAH. Hiperativo, o meu filho, eu digo que ele é muito mais hiperativo do que a minha filha não tem a hiperatividade corporal, mas mental. Mas meu filho é hiperativo corporalmente. Então, ele escreve balançando uma perna e com a outra na cadeira. Você imagina como que é para ele parar esse corpo. Olha o desafio que é, a dificuldade que é para ele. E poder rir dos nossos erros. É tão gostoso rir dos nossos erros. Naturalizar o erro. Sabe? E falar no momento que você não deveria. Mostrar para a criança que tudo isso... E aí é Piaget, né? Essa ideia de que tudo bem, porque o passo para a aprendizagem está no erro. E provavelmente quem errou mais foi quem aprendeu mais. Bacana. Porque ele teve que passar de novo pela mesma aprendizagem. A fixação é diferente quando se erra. Diga. Nós estamos falando, então, né, desse brincar que, inclusive, além de todas as aprendizagens, a gente está falando de desenvolvimento integral, então a gente está falando de uma ação que é linguagem da criança, é direito, é necessidade. Ou seja, está relacionada à força de vida das crianças. E, então, para além de tudo isso, ainda contribui para o desenvolvimento de autorregulação emocional, onde as crianças vão viver frustrações, vão aprender a lidar com elas. E, entre outras, ficaríamos aqui horas falando... Freio inibitório, né, que é tão necessário para essa criança, ainda mais quando está na transição
dos 10 anos ali, vai começar a adolescência, porque hoje está cada vez mais precoce, mas esse desenvolvimento, essa concretização do freio inibitório, de quando eu posso fazer, quando eu posso agir. E aí você falou algo muito bonito, a Liana me ensinou, Liana Tubella, uma educadora, escritora do Rio Grande do Sul, brincar vem de vínculo. Então, olha Vinculare. a força de vinculare, do latim. Olha isso. Quando a gente pensa nesse contexto, né, aí a Lídia Ortelli, minha maior referência, só se é inteiro quando brinca. Brincar é tocar a lira inteira da vida. Eu acho essa frase de Lídia de uma poesia tão bela, porque a criança... Eu fico vendo hoje... tem uma educação que era muito Foucaultiana lá atrás, que eu acho que está se mudando no contexto do vigiar e punir, e isso tem se transformado, ainda bem. Os espaços de brincar, eles diminuíram, né? A gente tem hoje parques e praças muito mais favoráveis ao brincar do que a própria rua, mas a gente não tem um adulto que tem tempo para levar essa criança para viver a experiência de brincar coletivo. Porque o brincar, ele não deixa de existir. Ele se transforma. Eu falo, eu nunca vi uma criança de 4, 5, 6, 7 anos pegando o Google, falando, ok, Google, qual é a fórmula de Bhaskara? A não ser que ela seja induzida. Então, o que a criança faz quando ela pega um aparelho ligado à tecnologia digital? Ela brinca. Ela brinca da maneira com que ela pode brincar, porque brincar é uma necessidade. Brincar é estar vivo. Eu brinco, né? Brinco, logo existo. Então, brincar é existir como um todo, como ser humano. Então, eu fico pirando aqui, Vani, desculpa. Bom, isso é bom. Vamos falar, então, do brincar livre, que ainda é muito discriminado, muito mal visto. Muita gente ainda olha propostas de brincar onde as crianças estão brincando livre, sobretudo na escola. Muitos ainda veem como, esse professor não planejou a aula e as crianças só ficam brincando livre. Como você vê a importância do brincar livre e da brincadeira dirigida, dessa brincadeira mais estruturada? Fala pra gente um pouquinho dessas duas situações, que são brincares diferentes. Diferentes. O mais gostoso disso tudo aqui é que a gente saiu de consciência fonológica, passou pelo brincar, agora a gente vai falar do brincar livre. O brincar livre... primeiro, a gente precisa ter uma interpretação mais sensível quando a gente fala do brincar livre, né? O brincar livre é muito difícil para o educador permitir o brincar livre, porque ele não tem controle sobre o que vai acontecer e ele não vai poder gerenciar. Então, o brincar livre demanda de muita experiência pedagógica para que, de fato, ele aconteça com certa qualidade. Porque o educador, eu medio situações que vão acontecer do qual a criança não dá conta. Maria Montessori. Tudo aquilo que você faz, que a criança poderia fazer, atrapalha o seu desenvolvimento. Então, o brincar livre, ele vem dentro desse contexto. Que é quando o adulto faz por ela, né? Por ela. E o brincar não tem como. Não, brincar não tem como, porque o brincar é uma experiência subjetiva e individual. Por mais que duas crianças estejam brincando da mesma brincadeira, a experiência não é a mesma. Porque as referências que eu tenho socialmente são outras ou anteriores. Essa é a grande potência do brincar, essencialmente quando a gente fala do brincar livre. E esse brincar livre precisa também acontecer durante o momento de brincadeira dirigida. Aí parece que isso é utópico demais. Como isso acontece? É quando eu permito uma manifestação livre da brincadeira que eu propus. Então, eu posso pensar, mas eu digo que o jogo é de quem joga. Então, eu posso sugerir um jogo e ele pode se modificar dentro do contexto social daquelas crianças. Eu falo assim, eu nunca ensinei uma brincadeira sem perguntar para as crianças antes quem conhecia. E antes daqui no nosso backstage, a gente estava falando sobre isso. Quando você falou que fez um projeto que falava sobre a brincadeira, que vocês perguntavam para as crianças e as crianças apresentavam. Quando você pergunta para a criança, você conhece o pega-pega tal? Ela pode conhecer 3 formas de brincar do mesmo jogo. E aí o brincar que era dirigido, ele passa a ser livre dentro de um contexto social da criança. E eu não deixei de ter um planejamento pedagógico em cima disso. Mas as brincadeiras coletivas de liberdade que acontecem no contexto para fora daquele que eu estou direcionando, tem um potencial gigantesco para as aprendizagens que vão acontecer e para a consolidação das aprendizagens. Quando que eu percebi que aquilo que eu propus na minha aula de educação física, no meu contexto de aprendizagem de artes, de fato foi internalizado? Quando as crianças faziam ele no momento que elas estavam brincando de maneira espontânea, que eu gosto muito mais do termo brincadeira espontânea, porque eu acho que é isso. Então, elas, quando pegavam um jogo que eu propus ali, uma pintura, um desenho, uma arte, e faziam fora do meu contexto, eu falo, agora parou de ser aula.
virou experiência. Então, também era o meu filtro de análise. Durante o brincar livre dessas crianças, não é um momento... E eu sei que é difícil isso, gente, de tomar o café e falar sobre outras coisas. Mas é um momento de observação. Porque naquele momento eu vou entender se essa criança é uma criança que está sendo acolhida pelo grupo, se ela tem algum tipo de problema de colocar a sua voz, se ela assume posição de liderança ou se ela só se coloca como posição de liderado. E eu começo a interpretar essas relações para construir, no momento de brincar dirigido, proposta para essa criança trocar de lugar. Ser liderada, mas também ser líder. Impor e ser imposta, porque isso a gente consegue fazer fora do brincar livre. Então, o brincar livre ele tem um potencial gigantesco para uma análise daquilo que eu olho. Então, não pode ser o meu momento, solta, agora é a hora de... Não, é a hora que eu vou parar, pegar o meu caderninho e vou ali, ó. João brinca muito mais com a Soraya, porque eles apresentam interesses sociais parecidos. Os dois gostam de brincar de boneca. E tudo bem? A Maria prefere jogar bola ou brincar de lutinha. E por que uma criança brinca de lutinha? Não é porque ela quer entender até onde a sua força vai? E aí eu posso mediar. Tem no livro da Tsuko Kishimoto, que é o Brincar e as Suas Linguagens, eu acho que é esse o livro, se não for depois a gente põe uma referência justificada, mas acho que é Brincar e Suas Linguagens, que fala que um adulto não consegue interpretar uma brincadeira de lutinha. Ele acha que aquilo é luta, mas aquilo é brincadeira. E a gente vai intervir, porque a escola é esse lugar da construção da poda social, então isso não pode acontecer aqui, mas a gente vai entender que essa criança é alguém que está querendo disputar, inclusive, força, para falar, esse território me pertence, ou esse território não me pertence. Isso acontecia muito na geração que ainda brincou na rua, dessa construção de posições nesses brincares. Bom, bacana. Antes de você falar um pouquinho sobre o brincar mais dirigido, né, um pouco, até se puder dar algumas ideias, algumas propostinhas de canções e brincadeiras assim, onde nós estabelecemos um contexto para as crianças, porque elas também precisam receber, elas precisam aprender, nós entendemos que elas reinventam. Sim. Que essa cultura da brincadeira, ela é livre, as crianças, mas elas precisam partir de algum lugar para construir, e precisam ter liberdade para a criação, mas elas precisam partir de algum lugar e muitas vezes esse lugar precisa ser mostrados por nós. Mas ainda voltando esse contexto das crianças, quando elas estão brincando livre, que é livre ou de forma espontânea, como você bem colocou, que é um momento essencial para nós, educadores, de pesquisa, de escuta, de observação, e entender que nós, professores, somos profissionais intelectuais. Intelectuais, pesquisadores. E que pesquisamos a ação das crianças. Então, esses são os momentos mais preciosos de observação, de registro, e que vão dar para a gente informações que são extremamente potentes para a construção de propostas que vão possibilitar a construção de aprendizagem pelas crianças. Então, e de novo, trazendo isso que você já pontuou lá atrás na conversa, de que nós criamos contextos para a aprendizagem acontecer, né? Professores, nós não transmitimos ou passamos conhecimento como se falou durante muito tempo, e hoje nós entendemos, inclusive pautado na Base Nacional Comum Curricular, onde vai dizer que as crianças elas aprendem pela experiência. Não é à toa que nós temos as linguagens organizadas, as propostas de trabalho com as múltiplas linguagens configuradas em... a gente tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente tem campos de experiências para conseguir contemplar esses direitos. Então, é pela vivência, é pela experiência. E que nunca é perda de tempo. O que não pode é essa ação improvisada. Eu não sei o que eu vou trabalhar na minha aula hoje, então vão brincar. Muito pelo contrário, eu tenho plena convicção, eu tenho essa visão completa do currículo, do que eu pretendo alcançar, e esse momento de brincadeira, ele vai me brindar ali, vai me presentear com percepções bastante apuradas de a quantas anda a aprendizagem, o desenvolvimento, a socialização dos alunos, quando eles estão nesse momento de serem quem eles são, se relacionando uns com os outros, sendo protagonistas. É isso. Né? Muito bom. Você trouxe os campos de experiência geral na sua fala, sem citar nenhum campo. E isso eu acho que é a magia do campo. O campo de experiência não é canto de experiência. Então, a criança, quando brinca, ela pode explorar mais de um campo de experiência. E eu, enquanto observador, preciso ter clareza do que eu quero observar.
Porque, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. A gente que ama Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, por que os campos eles estão ali descritos? Para que eu possa ter base de observação. Mas eu sei que durante a brincadeira, o eu e o outro nós vai acontecer, assim como o corpo já se movimenta. Mesmo na brincadeira de passanel, que parece uma brincadeira passiva. Mas esse corpo está ali internalizando coisas o tempo todo, gesto, olhando para poder entender onde é que está acontecendo. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Aí eu já tenho escuta, fala, pensamento, imaginação. Então eu vou aqui costurando esses campos, só que isso é a força do planejamento. Então eu preciso planejar a minha prática para que de fato o brincar ele seja potencial para uma aprendizagem, senão ele só vai acontecer. E o brincar, eu sou da Aliança pela Infância, a gente defende o brincar livre, né, de maneira ferrenha, só que a gente sabe do potencial desse brincar, que aí a Tezuko vai chamar de brincar educativo. Então, que tem muito potencial de ensinagem também. Mas, essencialmente, eu amo a construção das mini-histórias. Então, eu gosto de falar do meu grupo de crianças a partir das mini-histórias, porque aquilo me fala o que a criança internalizou. Então, eu sempre fui professor do radinho hoje é o celular, estou ficando meio velho, do celular, né, que você colocava ali o áudio. Hoje as professoras não estão podendo mais usar o celular na sala de aula, em vários momentos, em várias escolas já foi proibido totalmente o uso, mas aí é o meu caderno, captando fala que evidencia a aprendizagem que está chegando nessa criança, que evidencia a maturação que está chegando nessa criança. Que são muito mais genuínas do que quando as crianças estão lá, por exemplo, numa roda de conversa onde elas são perguntadas. É deixar fluir ali no natural. É ali que se consegue pegar, né? As questões que são mais importantes. Quando eu converso com o Ivani e percebo que ela conseguiu citar todos os campos de experiência na fala dela, sem falar nenhum campo, quer dizer que eu, professor, também tive acesso a essa informação antes. Então, veja como é difícil ser um educador que trabalha para a linguagem do brincar. Porque se eu não tiver apropriação, eu não consigo falar o que aquela criança está fazendo. E aí eu começo a sugerir, a criar hipóteses baseadas nas minhas percepções de uma prática que não é minha. Por isso, o educador também precisa ser alguém que se aproxima no mesmo nível da criança, que olha o mundo a partir do olhar da criança, de fato. E aqui eu desenvolvo empatia. E é muito difícil desenvolver empatia, porque o conceito de empatia que se tem é se colocar no lugar do outro. Mas qual é a dificuldade de me colocar no lugar da Ivani? Eu não sei quem é a Ivani criança. Eu não sei quem foi a Ivani, as dores que ela passou para chegar até aqui. Então, o que eu consiga me aproximar do olhar que ela tem. E, para isso, eu preciso estar perto dela. Então, o educador, nesse momento de brincar livre, espontâneo, ele precisa se colocar como alguém que está a favor dessa brincadeira. Mas o que às vezes a gente acaba cometendo de erro? Está a criança brincando com a boneca, experimentando uma maneira de usar aquela fralda que está posta. Eu falo que na nossa geração, foi a geração que criava barulho das bonecas, que fingia que a criança comia e depois descomia, mas que hoje a boneca come e descome. Pois é. A criança já não imagina mais nem isso. Como esses é que isso brinquedos acontece? Que brincam sozinhos, a gente tem, assim, bastante cuidado com ele. Tem que ter bastante cuidado. Né? E principalmente porque aí, algumas vezes, o adulto, por uma questão de falar, não, mas esse brinquedo tem que funcionar desse jeito, não permite que a criança vá além dessa proposta inicial, que já está posta pelo brinquedo. Então, eu fui um menino que desmontou todos os brinquedos e tive poucos. Por quê? Porque eu tinha uma curiosidade de saber como eles funcionavam. E uma das coisas que eu desmontei foi o rádio do meu pai. Foi o TDAH se manifestando desde cedo. E eu não conseguia entender isso. Então, você imagina, eu montei um skate para eu brincar, eu montei uma bicicleta para eu brincar, eu tive a oportunidade de fazer o meu carrinho de rolemã. O prazer de criar para brincar, que muitas vezes é negado às crianças. Muitas vezes recebem pronto. E olha só, eu falo que assim, a gente não abandona aquilo que a gente fez. Ninguém abandona uma criação própria. E a importância da criança dar valor. Meu filho, ele é uma criança que cria muita coisa hoje. Então, ele ontem chegou em casa e com uma caixa falou, pai, eu vou criar uma garagem, porque a gente vai brincar lá embaixo com os carrinhos e não tem aonde deixar enquanto outros carrinhos brincam. Ele foi, desceu na lixeira, pegou 3 caixas de tamanhos diferentes para experimentar. Olha só, levantamento de nível hipótese. De sofisticação ali do pensamento para poder... Do pensamento, mas levantamento de hipótese, seriação ele fez ali. Aí depois ele foi e começou a cortar, desenhou para cortar depois. Ele usou estilete, mas com supervisão.
Ele selecionou o material que seria possível fazer aquilo. Ele construiu estrategicamente. Alfabetizar uma criança a partir de toda essa construção anterior é muito mais fácil. Então, permitir o brincar livre é permitir que essa criança flua dentro de todas essas construções que a gente falou. Levantamento de hipóteses, seriação. Quem aqui já viu uma criança pequena chega, a primeira coisa que ela faz é seriar. Colocar em ordem. Faz uma fila com os brinquedos, com as pecinhas. E ela está ali regulando a sua psique. Então, a gente, enquanto educador, precisa ter essas informações. E aí é pesquisa, é o que você trouxe. O educador, ele precisa ser um pesquisador constante, porque todo dia nasce coisas novas. A evolução do ser humano, ela é constante. A gente só deixa de evoluir quando fecha os olhos. Então, que a gente possa ser um pesquisador no cotidiano. E, principalmente, um pesquisador das pequenas coisas. As miudezas que são grandiosas no cotidiano com as crianças, não é? Porque é na miudeza que nascem as grandezas que vão para sempre. Que bonito isso. Muito bem, nós já estamos quase chegando na reta final dessa conversa. Eu aproveito esse minutinho, Cris, beba uma aguinha, porque agora para fazer o grande finale, é claro que eu vou te pedir algumas coisas. Eita! Mas enquanto isso, já vai pensando aqui, vamos trazer esse brincar dirigido agora. Separa pelo menos umas 2 canções que geram excelentes brincadeiras em grupo, com a potência desse tipo de brincadeira, mais breve, porque o nosso tempo já está quase acabando. Mas eu gostaria de deixar aqui um convite a vocês que estão nos acompanhando nesse episódio, para que visitem o canal Elo Educação. Se você já chegou até aqui, então não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar, fala bem dele para os seus colegas educadores também. E caso não esteja gostando, indica também para os educadores. De todo jeito, é possível espalhar essa notícia. Vamos nos inspirar mutuamente. Deixe o seu comentário de pautas que vocês percebem como importantes para que a gente traga convidados para somar ao trabalho grandioso que vocês fazem todos os dias. Nós já temos 2 episódios bonitos. Tivemos como convidados, já tivemos a escritora Penélope Martins, o Yuri de Franco também, escritor, músico, arte educador. Foram 2 momentos de conversas muito potentes, que eu tenho certeza que podem contribuir bastante com o trabalho de todos nós, educadores. Então, agora, para a gente indo agora para o finalzinho do nosso encontro, Cris, nos presenteie com um pouquinho desse trabalho lúdico, com essas canções maravilhosas que você compõe, na sua experiência, quais são os grandes sucessos? Os grandes sucessos. Cara, tem uma música minha. Teve uma que chegou a 7 milhões, que é Borboletinha, que a gente canta... 7 milhões de visualizações. Uau. Isso eu tô falando de um único play, né? Que é acho que o mais utilizado. E aí essa eu não vou cantar porque ela é muito comum no cotidiano. Mas a gente fala dessa borboletinha de asa torta. Eu falo muito sobre as diferenças nas minhas canções. E essa vai falar que essa borboletinha tem uma maneira única de voar. Uau! Como todo mundo tem. E aí ela fala do borboletão também, que para mim, eu sempre vejo a figura do The Rock, que é aquele homem grande, forte, cozinhando pro irmão dele. Eu acho que essas belezas que a canção pode trazer pra gente, de construir um universo que não tá posto, e esse é na nossa imaginação, que precisa fluir. Então essa eu amo de paixão, mas eu vou cantar aqui uma outra que faz muito sucesso, que é assim: eu vim aqui para te ver, e o meu sorriso hoje eu quero te entregar. Vou te abraçar apertadinho, vou dar um tchau e encontrar com seu vizinho. Eu vim aqui. Essa canção traz essa ideia de se conectar com o outro. Eu vim aqui para te ver, e o meu sorriso hoje eu quero te encontrar. As crianças se abraçam, vou te abraçar apertadinho, vou dar um tchau e encontrar com seu vizinho. Essa eu amo de paixão, porque gera uma relação entre pessoas que às vezes não constroem de maneira natural. Então a escola também é esse lugar de apresentar potências. E tem um jogo que eu gosto muito, chama Jogo das Preferências. O Jogo das Preferências, ele é assim: a Ivani escolhe alguma coisa e eu escolho alguma coisa. Do outro lado fica o grupo de crianças. Então eu vou escolher chocolate. A Ivani, o que você gosta?
Bala. Bala. Quem gosta de bala, vai para perto da Evani. Quem gosta de chocolate, vai para perto de mim. E aí eu vou construindo grupos, sabe aquela brincadeira de par ou ímpar, de construção de grupos? Por interesses, por gostos. E aí as crianças começam a perceber que às vezes aquela menina ou aquele menino que ele... Nossa, mas o João também gosta de brincar de super-herói. Eu também gosto. Eu fiz uma conexão entre essas pessoas de maneira natural. Essa é uma de paixão. Posso tocar mais uma. Estou no meu tempo ainda, hein, gente? Sim. Eu estou aqui pensando. Vou trazer uma música que eu amo de paixão, que é assim. O trem vai subindo a montanha. Quando ele sobe, o meu corpo faz pular. Piuí, chique, 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 chique. Piuí, chique, 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 chique. O trem vai descendo a montanha. Quando ele desce, o meu corpo faz parar. Piuí, chique, 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 estátua. Não pode se mexer. Piuí, chique, 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 estátua. O trem vai entrar num túnel agora. Porque agora vai andar bem devagar. Olha o reggae. Piuí, chique, 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 chique. Piuí, chique, 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 chique. O trem vai sair do túnel agora. Porque agora ele vai acelerar. Piuí, chique, 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 chique. Piuí, chique, 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 chique. O trem vai chegar na estação. Porque a viagem agora vai terminar. Piuí, chique, 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 chique. Piuí, chique, 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 chique. Piuí, piuí. Muito bom. E essa canção eu uso para transição, pequenas transições na escola. Então eu canto a música do trem, as crianças vão andando, porque eu não gosto muito de fazer fila. Mas essa é uma fila que acontece porque todo mundo é um vagão de trem. E aí a gente brinca. E aí eu trabalhei diferença de estilos musicais, porque eu entrei num reggae e volto para um pop rock. E eu trabalhei mudança de andamento musical, rápido e lento. Porque às vezes a pessoa fala, como é que eu trabalho música? Essa é uma canção que trabalha aí vários componentes da música a partir da musicalização, que é do brincar com a música. Eu ainda estou aqui brincando com o elemento trem, que as crianças gostam bastante. Muito obrigada por sua presença. Estamos aqui chegando ao finalzinho. Mais uma vez, fica aqui a minha gratidão em nome do Grupo Elo Editorial a você, Cristiano, que topou esse bate-papo conosco, dividir um pouco dessa sua experiência, da sua vasta experiência. Se você que está assistindo, ouvindo, curtiu, deixa um registro de que você passou por aqui, curte, comenta, compartilha, espalha essa notícia de que aqui no podcast Educador em Cena é o seu espaço para se inspirar e construir cada vez mais boas práticas na sua sala de aula. Então, seja sempre muito bem-vindo e envie também a sua sugestão. Deixa no comentário o que você gostaria que o programa abordasse, que nós vamos encontrar os profissionais para ajudar a inspirar ainda mais o seu trabalho. Cristiano, muito obrigada. Eu quero saber o seguinte, hein? Eu e acho que quem está aqui escutando, assistindo, também tem essa curiosidade. Como é que as pessoas fazem para ouvir de novo essas canções? Como é que faz para levar para a sala de aula? Como que as pessoas podem te encontrar? Deixa aqui suas redes sociais. Primeiro, eu queria agradecer. Acho que não teria como dizer não para você, pela pessoa que você é. Acho que, para além da profissional, que eu admiro muito, mas é uma pessoa que vive a vida com a beleza que a vida merece ser vivida. Então, parabéns por ser essa pessoa
que vê beleza nas pequenas coisas, das miudezas. Então, gratidão de coração pelo convite e por poder falar do brincar e da brincadeira, que é sempre muito gostoso. Para me achar muito simples, muito fácil, no meu Instagram, posso passar aqui, então, claro. é @cristiano.borabrincar. E as canções estão todas elas, algumas ainda não, porque a gente está gravando, produzindo alguma coisa. Não, Cantadores de História é o nome do nosso canal. E cantadores.de-história é o Instagram da trupe. Mas tem um álbum que eu lancei muito lá atrás, que foi esse que chegou a 7 milhões, que se chama Músicas para Brincar, do grupo Brincadeiras de Jogos, que eu fazia parte, e há 2 anos acabei me desligando para poder fluir em outras águas. Mas é um álbum lindo, tem 50 canções para você, educador, para você, educadora, poder utilizar na sua prática pedagógica. E o mais importante, tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente cantou, tudo que a gente discutiu, nasce da experiência de ser professor de escola. Então, nós somos professor da prática pedagógica, que ama a prática pedagógica, que levanta a bandeira das experiências pedagógicas em sala de aula. E aí sai contando para os outros. Muito bom. É isso aí. Estamos todos juntos nesse movimento de oferecer cada vez mais uma educação de qualidade. O Grupo Elo Editorial está junto nessa busca pela educação com cada vez mais qualidade. Muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco. Fiquem ligados, em breve novos episódios imperdíveis já estão sendo preparados. Então fiquem ligadinhos e compartilhem essa notícia. Até a próxima!